Então, se nós não temos uma sanidade, uma felicidade perfeita aqui, nós vamos ter a realidade das dores. Então, a gente precisa aprender a ter uma relação com as dores. E uma relação, no primeiro momento, com as dores é entender as razões dela. Se a gente pensar o seguinte, eu quero me livrar de qualquer sofrimento, porque eu não quero sofrer. Essa frase, no primeiro momento, a gente pode pensar assim, ok, ninguém quer sofrer, vamos pensar assim. Mas, que dor é essa? A gente tem que pensar que dor é essa que a gente tá sentindo. Por quê? Porque ao entender as razões dessa dor, a gente vai perceber se essa dor eu tenho que sofrer ou se é uma dor que eu tenho que eliminar. Por exemplo, como que a gente se livra de uma morte de um ente querido? Quando que você vai aceitar, assim, de deixar de sofrer? Dependendo da pessoa e foi embora, existe um sofrimento que ele é meio eterno. Ele vai meio que se encaixando, né, na pessoa, mas vai embora. Quando a gente olha assim, calma aí, essa tristeza, essa dor, é uma dor que não tem como eu eliminar de maneira imediata. Mesmo que a gente possa falar assim, não, mas tem um estado de luto. O estado de luto não é ausência de dor. O estado de luto é uma espécie de digestão da dor. Mas, por exemplo, imagina se eu chego aqui pra você e falar assim, pô, eu vou cancelar, porque o Flamengo perdeu ontem, tô meio pra baixo. Essa é a razão da sua dor? Você não vai nem me respeitar, entende? Pô, essa razão é muito baixa. Ou seja, eu vou buscar as razões da minha dor, pra ver se ela é justa, ela não tem como, é inevitável, ou se, calma aí, eu tô super estimulando essa dor de alguma forma. Se você não está controle do que você está pensando, significa que você está sendo afetado, né, por alguma coisa que você não tem defesa. Então, por exemplo, o estoicismo ele tem uma alegoria que é a cidadela interior. Ele é basicamente uma alegoria para representar a minha mente. Se a minha cidadela ela é uma cidadela desprotegida, ela não tem muros, não tem soldados para proteger ela, vai entrar qualquer coisa, né? Vai entrar alguém falando porque você é isso. Vai entrar na cidadela, ela não tem defesa. Eu não tenho um recurso interno para eu falar, cara, eu não acho que eu não sou isso, deixa eu entender se isso é verdade. Eu não tenho esse recurso, daí eu simplesmente vou deixar aquilo vai me ferir. Eu deixei entrar na minha cidadela interior. Agora, quanto mais você vai desenvolvendo virtudes, valores, você vai desenvolvendo essa musculatura mental, é como se você estivesse fortificando a tua cidadela. Então, ela tem muros altos, ela tem exército, e quem está no portão dessa cidadela tem uma figura ali de um juiz, né, que no estoicismo chama de prohairesis, que é a capacidade de julgamento. Momento difícil, imagino que você já deve ter passado na sua vida. Sem dúvida. Na hora é difícil, mas depois você vê como foi bom, né? Sim, sim. Principalmente quando você tem a tomada de consciência de que você pode crescer na adversidade. Tem seres humanos que não foram preparados para isso, baixa tolerância à frustração. Por isso que é interessante as crianças se frustrarem na infância, porque ele dá um lastro emocional e com a capacidade de você conseguir superar coisas e crescer na adversidade. E é uma coisa que eu discutia ontem, né, conversando, que imagine se você tivesse uma matéria na escola, sei lá, a partir dos 7 aos 14 anos, pegando o segundo setênio de vida, onde você pudesse discutir que a vida é um jogo e também explicar os mecanismos de funcionamento da afetividade. Duas coisas que levam pessoas muito para o fundo do poço, para quadros ansiosos e depressivos. Pessoas que não têm tolerância nenhuma para vivenciar as adversidades que a vida propõe, até as coisas mais óbvias, como, por exemplo, perder um ente querido, e a pessoa se desestrutura completamente. Isso só acontece porque, de algum modo, aquela pessoa criou uma fantasia, um pensamento mágico de adulto de que o ente querido não ia morrer. Não parece lógico pensar assim? O sujeito, ele vai criando um pensamento mágico. Não vou pensar nisso. Minha mãe não vai morrer. Não, que é isso? Um irmão, perder alguém assim. O fato é que a vida é efêmera e você não precisa ficar nominando, mas você precisa ficar preparado que eventualmente, em algum momento, você vai perder um ente querido. Então tem pessoas que se preparam tanto, contrariamente dentro da sua fantasia, que quando perde ela não tem estrutura nenhuma. Então ela se preparou exatamente para ficar daquele jeito, desestruturada, porque ela negou uma situação óbvia pela vida toda. Por isso que o Frankl, trazendo aqui o processo da logoterapia, o Frankl ele fala, né, que um dos piores sofrimentos é um sofrimento de uma vida sem sentido, né? Ou seja, um sofrimento sem sentido é a pior coisa que tem uma pessoa, porque ela não sabe que ela está sofrendo. Então, quando há um sentido para o sofrimento, a gente suporta. Como eu falei, o exemplo da faculdade. Eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que estudar aqui, não vou poder viajar no final do ano com os meus amigos. Você tem um sofrimento ali. Você entende a razão, e pela razão dele ser por um bem que é difícil de ser alcançado, eu resisto. O sofrimento é inevitável uma hora ou outra, né? É inevitável. Claro que é inevitável. É inevitável. Em algum momento, se a gente pensar assim, fome. Você sentir fome já é um sofrimento. Porque o seu corpo quer alguma coisa. Cara, tô sofrendo. Não é um sofrimento, né? Como a morte de um ente querido, mas é uma espécie de
sofrimento físico ali que eu preciso me alimentar. E ponto. Né? A vida humana, ela clama por um ordenamento. E isso não sou eu aqui cagando regra, é só a gente olhar a realidade. Entende? É só olhar a realidade. Né? Dá poder para um cara desordenado. Ferrou. Entende? Por exemplo, eu tenho vários filtros que passam na minha cabeça para cada conteúdo que eu recebo. Então, aquilo é verdade? Eu posso fazer alguma coisa sobre isso? Que está sendo falado, por exemplo, às vezes vem alguém falar de outra pessoa. Cara, eu não me sinto confortável de falar sobre outra pessoa sem ter ela aqui. Então, eu prefiro não falar. Né? Ou então, assim, eu prefiro que você traga para aquela pessoa, mas, assim, não venha fofocar de outra pessoa para mim. Então, ele passa por uma série de filtros, né, que vão me ajudando a entender o que eu deixo entrar na minha mente ou não. O pensamento ele vem, mas você analisa ele, tipo assim, o que eu posso fazer sobre isso? Na realidade, existe alguma coisa que prova que meu pensamento é real ou não? Com certeza. E isso é você buscar recursos internos. Só que muitas vezes para você fazer isso você precisa ter o conhecimento. Ah, mas é difícil. O que muito vale vai custar. Fácil é uma garrafa d'água, pô. Fácil é de repente você, sei lá, pegar a cadeira e arrastar até o ponto B. As coisas valiosas da vida exigem certo sacrifício. Por isso que o amor precisa partir de uma movimentação além do sentimento. Então o amor é um ato livre que envolve o sacrifício. Quando a gente pensa que a gente ama alguém, vamos usar esse exemplo. Quando a gente ama alguém, a gente está disposto a sofrer por ele. Perfeito. Entende? Então o amor precisa disso. Os grandes amantes, no melhor sentido da palavra amante, foram pessoas que souberam se sacrificar. Entende? Pô, quando eu olho, minha mãe, meu pai, sei lá, meu avô, minha avó. Como é que eu sei que eles me amam? Não é porque eles falavam pra mim que eles me amavam. Entende? É pelo que eles fizeram. Entende? É isso o ponto. Então a gente precisa olhar pra gente e ver o que eu tô fazendo. Ou melhor, o que eu tô fazendo me leva pra qual direção, hein? Porque chega uma hora que a gente fala assim, não sei como é que eu cheguei aqui. Olha aí a vida que você foi escolhendo. Óbvio que você vai saber pra onde você foi. Olha que você foi fugindo do seu dever, você foi vivendo só de prazer, você vai virar, você vai se rebaixar um nível abaixo do animal. Se o animal buscar só prazer, tá tudo certo. Ele é um animal, ele é isso mesmo, tá tudo bem. Né? Tá tudo ok. Mas a gente, quando faz esse movimento, a gente se rebaixa abaixo, né? Aristóteles chama até de vícios bestiais, né? A gente não é nem que a gente se transforma em animal, a gente vai pro nível abaixo, porque a gente tem uma natureza racional e se comporta como um animal, é pior que um animal. A vida humana é linda, só que ela vai ser cada vez mais linda na medida que a gente consegue aplicar essa dinâmica do ordenamento. Porque a gente nasce cumprindo aquela vocação principal que eu falei, que é de ser bom. Que eu chamo até de aperfeiçoamento, né? Nós temos uma vocação à perfeição, que é de sermos bons, de buscar essa melhor versão, de buscar agir através das virtudes, de buscar uma bondade de pensamento, né? Porque tem gente que faz o ato bom, mas na cabeça matou todo mundo. Costumo chamar de imaginação caridosa. Tem que ter uma imaginação caridosa. O cara não fez isso aqui, não, calma aí, vamos pensar bem no cara. Não precisa matar o cara dentro da sua mente agora não, calma, né? Ou seja, isso, quando a gente fala da beleza, né, a inclinação natural pra beleza, não é só ver o pôr do sol, não. Um homem bom é belo, entende? Ele é bonito, entende? Não tô falando de uma carcaça só, não. É bonito ver ele agindo, é bonito ver ele cuidando, é bonito ver ele fazendo a manutenção das coisas. É por quê? Porque ele faz isso com uma beleza, que é a beleza da bondade, que não foge da verdade, que faz ele fazer o que precisa ser feito, entende? As coisas vão se conectando.